dinâmico, para que possamos aprender e ter a força necessária em aplicar em nós mesmos todo esse aprendizado e também levar a todos os amigos que nos acompanham nessa jornada, nossos familiares, todos os participantes do nosso dia a dia, que possamos demonstrar a alegria do aprendizado, do conhecimento novo. Que a misericórdia de Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e esteja conosco durante todo esse estudo de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Daci, pela oração. Pessoal, vamos continuar aqui com os nossos estudos, tá bom? À medida que eu for fazendo a apresentação, vocês, por favor, tá? Vão fazendo as perguntas, fazendo os comentários, tá? Não me deixe falando aqui sozinha. E Gustavo, se você também puder, quem for escrevendo no chat, tá bom? Aí se você puder, que às vezes eu não consigo acompanhar. Aí Então, se você pode puder contar falando, comigo. tá bom. Tá? De preferência, pessoal, só abrir o áudio, levantar ali a mãozinha, que a gente vai conversando e comentando aqui, tá bom? Vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo esse slide azul, né? Hoje sobre o codificador, o Espírito de Verdade, né? A gente dá prosseguimento aos nossos estudos. Vamos falar um pouquinho sobre a autoridade da doutrina espírita, né? O que seria falar sobre a fé, né? Como que o Espiritismo compreende a fé e a sua concordância doutrinária. Tá dando continuidade àquela análise do livro dos Espíritos, né? Que fizemos, mas agora a gente vai fazer de uma forma muito mais abrangente, né? Vamos falar de uma forma como fosse de todas as 5 obras, de todas as obras do Allan Kardec. Falando um pouquinho, né, sobre o perfil do Allan Kardec, por isso que eu mandei também aqueles textos de apoio. Quem teve acesso àqueles textos de apoio, também falando muito sobre a gente pouco a gente fala muito sobre a história do espiritismo, né? Muitas vezes a gente deixa de lado o estudo do perfil do Allan Kardec, né? De quem foi o Allan Kardec, qual foi a vida e a obra dele, quem ele era de fato e qual foi o perfil, né? Quando a gente analisa, né, comecei ali falando sobre as obras do Allan Kardec, não estou aqui falando somente do livro dos Espíritos, a gente percebe uma solidez, né, e era uma questão, esse primeiro adjetivo aqui, né, a lógica, a solidez, eram obras extremamente racionais, né, que estamos agora no século XIX, né? Lembra que eu falei, a gente viaja para o século XIX, qualquer obra. Pessoal, eu vou pedir para que vocês desliguem o áudio, caso da microfonia. Obrigada, Zé Roberto, ajuda aí na microfonia, alertando o pessoal. Obrigada. Então, voltando lá no século XIX, comentamos lá naquele primeiro estudo, quando falamos sobre o Livro dos Espíritos, dissemos que toda obra, né, daquele século que não agradasse a nossa razão, ela era deixada de lado. E o Allan Kardec sabia disso. Então, por isso que todas as obras elas tinham que ser sólidas e apresentar um conjunto lógico, né? Lembra que a gente foi caminhando pelas 4 partes da obra, né? E vendo, nossa, isso realmente faz lógica, por isso que ele dividiu aquele objeto de estudo, né? Então,
a gente percebe isso não só no livro dos Espíritos, vamos fazer isso em estudos mais para frente com o livro dos Médiuns, que é o nosso grande objetivo, mas a gente percebe que em todas as obras é uma obra sólida, né? Ou seja, a doutrina espírita, quando a gente fala a doutrina espírita, eu estou falando de todo esse conjunto, ele é sólido e ele é ao mesmo tempo racional. Né? E ele é límpido, né? Ou seja, ele ao mesmo tempo que ele argumenta, ele apresenta algumas questões morais, de filosofia, ou seja, né, de muitas vezes de dar inveja até outros tratados filosóficos e científicos da época, né? Então, esse mérito nós estamos colocando aqui, logicamente, não foi só exclusivo do Allan Kardec, mas ele teve, enquanto homem, enquanto cientista, ele teve um papel muito grande nisso. Né? Então, quais foram as outras qualidades, né? O bom senso, o equilíbrio, a prudência, né? Como eu coloquei ali no slide, né? Ou seja, tudo esse espírito positivo, ou seja, o que a época realmente pedia, né? Se ele escrevesse mais uma obra mística, né? Agora a palavra mística, a palavra mesmo que ele se utilizava, não ia ter o grande sucesso e provavelmente a gente não estaria até hoje estudando, né? Uma obra que já tem aí 2 séculos já para frente e ainda se constitui como objeto de estudo, né? Nós não estaríamos aqui se ela não fosse tão atraente ainda à nossa razão. Né? Então, como eu coloquei ali, né, o Allan Kardec, justamente por ele ter escolhido, né, ele que formulou as perguntas, por exemplo, do livro dos Espíritos, e essas perguntas, elas abordavam várias questões que pertenciam, né, todas as questões humanas, né, ali nós vamos encontrar questões sobre o trabalho, questões sobre Deus, questões sobre ciência, sobre a origem da vida, enfim, muitas questões de princípio, né, ou seja, que tocam a nossa moral, que tocam a nossa ciência, então ele não poderia tomar essa conversa de qualquer jeito, né? Então, qual foram os critérios? Por isso que ele adotou critérios racionais, que era o que estava em voga na época também, né? Não se fazia ciência, não se construía nenhum corpo de pensamento se não fosse através da razão. Algum comentário, pessoal, alguma coisa? Como eu falei, que vocês, por favor, tá? Podem ir intervindo. Ao mesmo tempo, ele se preocupou, além de pensar de forma lógica, apresentar todos os seus postulados e princípios de forma clara e objetiva. Né? Então, por exemplo, o espírito é isso, a matéria é aquilo. Ele não, a gente pode perceber que são as primeiras questões, né? Que lembra da primeira parte da obra que vai falar sobre as causas primárias. Muitas delas não são questões compridas, não são questões longas, não são questões que ele está filosofando, ali ele está colocando os princípios, né, construindo as bases vamos colocar assim, da ciência espírita. Então, ele está fazendo isso de forma clara. O espírito é o princípio inteligente da criação, a matéria é tudo aquilo que serve ao espírito. Né? Então, é uma linha. A gente pode voltar lá para as perguntas 23, 20, 21, né? Vamos ver. As perguntas, elas são curtinhas, né? Ele não está fazendo perguntas, aliás, as próprias respostas e a pergunta é exatamente muito objetiva e muito clara. O que é isso? Né? O que é Deus? A própria resposta realmente é bem curtinha, né? O que é o espírito, o que é a matéria, onde os espíritos vivem, ou seja, ele apresentou totalmente de forma clara e objetiva, sem deixar ambiguidades. Quando a gente apresenta como eu falei, uma ciência, quando a gente apresenta um conhecimento, eu preciso me preocupar com isso. Porque um dos grandes objetivos que o Allan Kardec estava escrevendo o livro dos Espíritos não era só para os adeptos, era também para os seus contraditores. Então, se ele não escrevesse, ou se ele não colocasse de uma forma clara, não só o livro dos Espíritos, tá? Todas as obras, ele ia dar margem a quê?
a ambiguidades, né? E essa ciência, ou seja, esse objeto de estudo que estava nascendo ali com essa nova ciência, que é a ciência espírita, ela não ia se sustentar. Ainda mais num século onde tudo que, ou seja, onde tudo que fugia a minha lógica e a minha razão, eu descartava. Então, por isso que eu não podia deixar nenhum espaço para mal-entendidos, para questões ambíguas, para má interpretações, né? Isso eu posso deixar, talvez, para um conhecimento, se eu fosse escrever um romance, se eu fosse escrever um outro tipo de conhecimento que não fosse a ciência. Para a ciência, eu tenho, nessa época, se fazia ciência assim, de forma positiva. Eu tinha que deixar de forma clara e objetiva, sem deixar lacunas. Outra questão também, eu tenho que ser impessoal. Né? Isso é uma coisa que a gente muitas vezes deixa de lado. Eu estava comentando isso na aula do Ed no sábado, com a turma de sábado, né? E comentei assim, quantas questões hoje que a gente pensa, né? Porque hoje nós temos muitas questões que Allan Kardec, por exemplo, não abordou. Né? Não por incompetência dele, mas porque os 2 séculos depois, né? Nós estamos quantos anos depois, depois do início dos estudos de Kardec? E ele não teve esse conhecimento, né? Ele não conseguiu alcançar todas as questões que pertencem a nós humanos, não é mesmo? Mas muitas vezes, quantas vezes a gente coloca a nossa opinião, né, e veste de roupinha espírita, né? Eu usei essa expressão lá na aula do EG, tem alguns alunos aqui da aula do EG, né, vocês vão lembrar. Né? Então, o que eu tenho que ser impessoal? Eu tenho que deixar as minhas opiniões de lado. Se a gente acha que ele não tinha opinião, lógico que ele tinha, como todos nós. Mas o que ele fez? Ele deixou as opiniões de lado, porque quando eu estou construindo uma ciência, quando eu estou construindo uma filosofia, eu não posso deixar que a minha opinião venha, né, essa vaidade, né, eu não posso deixar que ela tome espaço, pelo contrário, porque na época eu estava buscando o quê? Fazer ciência era buscar a verdade. Se eu estou buscando a verdade não é a minha opinião pessoal. Então, por isso que eu tinha que ter, né, o Allan Kardec tinha essa qualidade também, ele conseguiu imprimir essa impessoalidade. Ele não pôde, ou seja, ele não se confundiu com o espiritismo, apesar dele ter tido um espaço, né, como comentamos já em semanas anteriores, ele ter tido um espaço para inserir algumas inserções, alguns comentários, né, ele teve pelo espírito de verdade, que já vamos ver quem é esse espírito de verdade, mas ele teve espaço de forma consciente, obedecendo todos esses critérios aqui. Não foi, a gente pode perceber, em nenhum momento ele colocou, eu acho que o espírito é isso. Eu acho, se a gente seguir por essa linha, a gente consegue, né? Em nenhum momento ele não pôde fazer isso, porque senão tudo aquilo que ele construiu desde aquela primeira pergunta ia cair por terra, né? Ele ia deixar frágil todo este contexto, toda essa tentativa de construção de uma nova ciência. Então, é diferente, né, quando eu deixo inserir as minhas opiniões pessoais, né, nessa ciência que eu estou fazendo, né, senão, até porque se eu me deixar me envolver com aquilo que eu penso, muitas vezes isso me cega, né, e eu não deixo avançar, né, então ele conseguiu fazer isso e ele deixa isso como um dos ensinamentos, né, a gente não devemos, né, nós não devemos deixar envolver aquilo que a gente pensa, né, as nossas paixões, as nossas opiniões, com aquilo que estamos construindo e estudando. A outra qualidade dele é que ele conseguiu ser abrangente. O que isso quer dizer? Né? Ele conseguiu abraçar quase todas as questões dos séculos, não do século XIX, mas todas as questões, as principais questões filosóficas e científicas que atravessaram o século. Né? Uma das principais questões científicas, por exemplo, que a gente estuda
muito no meio espírita, né? Que ele inclusive reservou um capítulo inteiro lá na primeira parte da obra, né? Da primeira parte, que é sobre o princípio vital, o fluido vital. O princípio vital, o fluido vital, né? Ele, por exemplo, não foi um termo criado por Allan Kardec. Muitas vezes a gente vê ali no capítulo, né? A gente acha que foi um termo criado ou pelo Allan Kardec ou pelos espíritos. Não foi. Já era o tema, vamos colocar assim, o assunto mais discutido na época. Era um dos assuntos mais, ou seja, era aquilo, se estava pesquisando a ciência ordinária comum na época, estava tentando investigar a origem da vida, o que dá causa na vida, qual é o princípio que causa a vida orgânica. Então, na época, eles chamavam de princípio vital, né, ou de fluido vital. Ou de fluido vital. Por isso que o Allan Kardec, ele não vai modificar esse tema, porque esse tema ele não é um tema criado pela ciência espírita, mas ele vai dialogar com esse tema e vai acrescentar elementos do espírito, ou seja, do seu objeto de estudo, como vimos em semanas anteriores. Né? Então, ele consegue, dentro de uma mesma obra, abraçar a ciência da época, abraçar as questões como Deus, que foi uma das questões, uma das principais questões de filosofia, que até hoje se discute o que é Deus ou quem é Deus. Né? Até hoje se debate sobre isso. Muitas questões sobre as leis morais, né? Como que eu devo agir, para onde eu vou, né? Enfim, então ele conseguiu ter essa qualidade, né? Ser abrangente. Alguma questão, pessoal? Pode falar, Gumon. Eu queria só comentar, Ana, que Por favor, Sérgio. essa questão do Kardec, né? Não interferir, e dele, dos espíritos, na ciência, porque a espiritualidade entende que a evolução da ciência cabe ao homem, né? Muito raramente o espírito traz alguma informação, né? Porque é o mérito do próprio homem, né? Do espírito encarnado, desenvolver a ciência biológica, física, química e todas as demais, né? Exatamente, né? Até porque a química, a física, essas outras ciências, né, Sérgio, elas pertencem para elas mesmas se evoluírem de forma própria, né? Não é para o espiritismo ficar preocupado com isso. Porque nós, tanto é que o espiritismo veio numa época correta. A espiritualidade aguardou que a ciência evoluísse o suficiente para que viesse o espiritismo, né? Mas ele não interfere, né? Ele deixa que a ciência vá evoluindo, né? Exatamente. Exatamente. Ele só se propõe, né? Se propõe sempre ao diálogo, né? Que é o diálogo de ciência e de fronteira. Mas de fato, todas as ciências, ou seja, a ciência espírita tem que evoluir com o seu objeto de estudo, que é o espírito, né? Exatamente. Exatamente. Obrigada, Sérgio. Mais alguém, pessoal, gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Então, vamos prosseguir aqui. Outra questão, né? O Allan Kardec, as obras do Allan Kardec, né? Elas não são fechadas, né? Como o Sérgio colocou aqui para a gente. Elas precisam o quê? Ser dinâmicas, elas precisam ficar abertas, mas com coerência, tá? Eu não vou inserir, pessoal, qualquer coisa. Lembra? Eu acho que tem que ser assim, eu acho que o espírito que a gente pode se comportar assim aqui na Terra, eu acho que quando a gente desencarnar, a gente pode passar por isso, eu acho que eu posso mudar isso. Não é sem critério, tá bom? O fato de eu deixar uma ciência aberta, porque todas as ciências, elas têm, por que ela tem que ficar aberta? Porque ela está em progresso, não é mesmo? Eu tenho que inserir novos conhecimentos, só que respeitando toda essa técnica, todos esses passos, esse passo a passo, né? Eu tenho que, exatamente tudo aquilo que o Allan Kardec colocou, né? Se ele e os espíritos, né, eles colocaram um critério, eu tenho que obedecer esse mesmo critério para que eu possa inserir um novo conhecimento, né? Então, o fato dela estar, dela não ser estática ou fechada, né? Isso também não quer dizer
né, que eu tenha que pensar ela fora de um contexto científico ou filosófico, que eu possa inserir qualquer resultado humano ou qualquer pesquisa que eu fizer, né, ou aceitar qualquer coisa que eu leia e assim coloque, né, como eu falei antes, eu vista com aquela roupinha espírita. Eu não posso fazer isso, tá? Porque senão eu vou estar ferindo tudo isso aqui que o Allan Kardec, né, quantas noites de sono e de repouso ele perdeu para poder dar isso aqui para nós, né? Pode falar, Sérgio. Eu acho que a gente podia aqui, né, Ana, dar até um exemplo que todo mundo conhece aí, o fato do Valdo, né, que foi um dos médiuns, né, do livro Evolução e dos Mundos, né, Valdo e Chico. O Valdo chegou um momento que ele desvirtuou da doutrina e criou a conscienciologia, né, que tem lá as razões, mas passou a ser um sistema do Valdo, não era mais do espiritismo, né? Acho que encaixa bem aí essa ideia, né, de progressiva, que acaba sendo uma progressiva ideia de um só homem, né? Aí vira um sistema. Exatamente. Tem que as ideias elas precisam de um tempo, né, para poder amadurecer, né? Você, como Allan Kardec falou, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho que submeter as ideias, inclusive, a mais de um médium, né? Se as ideias advêm do mundo espiritual, como veio como o espiritismo veio em sua origem, então eu preciso submeter a esse mesmo método. Isso segundo Allan Kardec. Ou, né, que essas ideias, vamos supor, uma ideia vinda de um médium como o Divaldo, por exemplo, que essa ideia ela tem que ser analisada, né, do princípio ao fim, de letrinha por letrinha, e ela não possa contrariar nenhum princípio espírita, nenhum princípio já postulado por Allan Kardec. Então, temos obras, né? É lógico que temos obras do Chico, como algumas obras, que a gente pode ver que até complementam, né? Que aí entram nesse princípio aqui dinâmico, eles complementam, já são obras que têm mais de 40 anos, vamos colocar assim, no mercado, eles complementam o conhecimento e muitas vezes fazem até referência ao Allan Kardec. Mas tem que, lógico, a gente não pode olhar com paixão, né? A gente tem que separar, né? Lógico que admirar o homem Chico, o homem Divaldo, como pessoas, enquanto espíritas, enquanto médios, mas as suas obras têm que passar pelo crivo, como qualquer outra, porque o próprio Allan Kardec, a gente vai ver isso no livro dos médios, é um dos primeiros análises de todas as mensagens e submetê-las né, faz parte do nosso método, e submetê-las a esse mesmo conhecimento, né, a vários outros testes, é uma etapa que a gente não pode fugir. Se a gente quiser respeitar o espiritismo, né, porque senão, como você falou, Sérgio, estaria fazendo outra coisa, né, se o próprio espiritismo, a palavra foi própria cunhada pelo Allan Kardec, né. Sim. Então, eu não posso fugir dessa ciência. Se eu quero fazer ciência espírita, eu tenho que seguir esse método. Nós, por exemplo, uma primeira coisa que a gente pode fazer quando vê um livro é seguir, por exemplo, a lógica e a razão, já é o primeiro passo. Mas mesmo que passe pela lógica e pela razão, né, é a questão da fonte que você falou, né, mais de uma fonte e mais de um médium, né, que é exatamente. Assim, exatamente. Mas, então, a gente tem que ver a mensagem, né? Como o Allan Kardec fala. Ver o conteúdo, o que ela está trazendo, a mensagem, ela já está complementando, ela está indo contra algum postulado que o próprio Espírito de Verdade trouxe, por exemplo. Então, se ela já estiver já truncada, a gente já faz o quê? Já descarta. Né? É verdade. Não é um trabalho árduo, né? Mas é exatamente assim que a gente tem que fazer. Tá, pelo menos você chegou no livro. O livro pode ser até interessante, mas aí você vê, foi comprado? Foi.
a verba é destinada a alguma instituição, assim, o autor fica com alguma coisa. Se o médio ficar com alguma coisa, já fica meio complicado, né? Ah, Aquilo que sim, se né? dá de Aí a gente graça, entra no assunto da influência moral dos médios, né? é, Já começa, é, é, já começa a complicar mais um pouquinho, né? é. E outra questão, pessoal, voltando a falar do Allan Kardec, né, do codificador, ele já estava pronto, né? Ele não, agora, não só, além de ele ter todos esses adjetivos e respeitar todas essas etapas, quando a ciência espírita, né, a filosofia espírita, ele também era, né, como que ele conseguiu fazer tudo isso? Ele já estava pronto, ele já veio com esta missão, né, já era um homem de muito conhecimento, então ele sabia o que estava fazendo. Né? Então, a sua formação acadêmica, aliás, as formações acadêmicas, né, que ele era matemático, filósofo, linguista, professor, né, versado em várias ciências, só o fato, né, de a gente pegar o Lattes dele, né, o currículo Lattes dele, já era uma coisa invejável, né? Então, já dá para ver isso, já traz para nós que estamos estudando o espiritismo já já é uma autoridade, né? Então o próprio codificador, para ele já trazer essas qualidades, esse estudo, né, e essa vontade de estudar. Se a gente for pegar a biografia dele, eu acho que eu citei aqui a biografia dele, depois eu acho que desse livro aqui, né, que é do Zeus Van Tuyl, que ainda é a biografia para a nossa língua, né, para o português ainda considerada uma das mais completas. A gente vai ver o perfil dele desde criança, né, do Allan Kardec, a vontade que ele tinha de ser um professor, né, a alegria que ele tinha de ir para a escola, de estudar, né, alguns relatos da mãe dele, na dificuldade que a mãe dele teve de colocar ele na escola, né, se hoje já é difícil manter um filho na escola, imagina na época, e a vontade, e ele né, coloca em textos o quanto ele era grato pela mãe dele ter feito isso, e a felicidade que ele sentia, né, só por ter ido para a escola bem criança. Então, então já mostra a construção deste homem, né, dele de sempre versátil, e assim, é apaixonante, né, assim, eu particularmente sou apaixonado pelo Allan Kardec, Ana, eu vendo fiquei, por essa... exemplo, quando eu fui fazer um estudo, que tem que dar aquela aula lá do próprio Kardec, né? Eu fiquei assim, eu achei fantástico. Um homem, ele tinha 24 anos, em 1828, com 24 anos, ele faz uma proposta de reforma à educação da França, um plano de reforma da educação, e a Pois França é. tinha acabado de sair do iluminismo, a questão Isso. aquelas propostas todas, né? Eu fiquei estarrecido, eu falei, mas olha que coisa maravilhosa, como você falou, ele estava prontinho. Ele estava pronto, né? Era um projeto, e o projeto, olha aqui no slide, o projeto, inclusive, espiritual. Por quem? Pelo Consolador. Quem é o Consolador que ele sempre fala? Jesus, né? O nosso guia e modelo. Né? E nesta obra, né, que eu falei, que eu citei aqui, que é do Zeus Van Tuyl, inclusive eu tenho em PDF, vou compartilhar com vocês, tá, pessoal, depois do estudo aqui. Fala do preparo dele antes de vir como Allan Kardec, né, pelo próprio espírito de verdade. Né? Quem é o espírito de verdade? Né? Muitos de nós já fizemos o ESG, né? Já temos um certo conhecimento, já lemos a obra, e muitos de nós ainda nos perdemos nessa questão. Quem é o espírito de verdade? A gente sabe, né, que a gente sabe da história, né, de Cristo, que o Cristo já prometia para a gente uma terceira revelação, né, já trazia, ele viria com a promessa de trazer o envio do Consolador. E este Consolador para o Espiritismo é quem? O Espiritismo.
né? Todo esse conjunto, né? Toda essa ciência, toda essa luta, né, que a gente tem desde Allan Kardec para cá. E a gente sabe, né, e esse Consolador prometido, ele não poderia vir, né, por qualquer um, né? Lógico que Cristo não viria novamente, né, em carne e osso, como veio na segunda vez. Ele não viria. Ele viria através, né, teria ajuda de uma outra pessoa, que seria o Allan Kardec. Isso aqui está tudo na obra, tá, que eu estou falando, que eu coloquei como referência. E a gente pode ver, né, que foi muito bem escolhido, não só pela sua formação acadêmica, não só pela sua inteligência racional, lógica, mas o Allan Kardec, pelas lutas que ele colocou, ou seja, né, como o Zeus Van Tuyl coloca aqui, né, ele nunca se envolveu em calúnia, nunca se envolveu em ofensas, o que ele sofreu através de padres, enfim, ele foi perseguido. Só lendo a obra e vendo os detalhes completos da vida do Allan Kardec, vai ver que muitos de nós que estaria ali, a gente poderia, às vezes, até falar, a gente quer saber, eu vou largar tudo, né? A gente poderia, não foi fácil a vida dele, ainda mais depois com o Espiritismo. Então, a gente percebe que não era ali qualquer espírito que estava ali já preparado para trabalhar com o espírito de verdade. Então, a gente, né, e aí agora a gente pergunta, aqui um pouquinho, né, sobre um trecho da obra, né, que eu falei, falando que o Allan Kardec tinha que estar preparado para poder vir, né, junto com o espírito de verdade, implantar essa terceira consolação. E agora, quem é o espírito de verdade? Né, muitos de nós, a gente acredita que o espírito de verdade seja um nome, né, dado à união de espíritos, né? Aí a gente pode falar o Santo Agostinho, Sócrates, Erasto, vários outros que a gente vê assinando ali as mensagens, e esse conjunto seria o espírito de verdade. Será que é assim mesmo, né? Vamos voltar um pouco antes do Espiritismo vir, né? Antes do século XIX. A gente sabe, né, como está aqui no Evangelho de João, que o Cristo contava, né, justamente ainda, né, como o Cristo aqui na Terra, o nosso guia e modelo, quando ele estava aqui na Terra, ele contava, né, como que ele evangelizava através, né, justamente para a gente ainda estar de forma moral e intelectual muito baixo, né, muito mais baixo do que ainda estamos, ele contava por parábola, mas ele prometia que viria um outro Consolador que viria esclarecer, né, de uma forma diferente, mas que ele iria voltar, né, através de um espírito de verdade. E se a gente for pesquisar, né, lembrando que quando a gente vai pesquisar quase todos os assuntos, além da gente varrer as 5 obras, a gente tem que varrer todas as obras de Allan Kardec, porque nem tudo a gente encontra nas 5 obras, a gente vai ver acho que é a Revista Espírita de março, de março de 1862. A gente vai ver que o espírito de verdade, ele foi visto planando no espaço. Né? Depois eu vou compartilhar esses slides aqui com você, onde tem mais detalhes aqui, foi através de uma evocação, né? Na época, vamos falar sobre evocação, né? Na época se costumava muito fazer sobre evocação, e o espírito de verdade apareceu. Então, se o espírito de verdade apareceu, a gente já exclui a ideia, né? Isso está na Revista Espírita, tá? De março de 1862, tá bom? Ele apareceu junto de uma outra multidão de espíritos. Tá? Ele foi o Erasto, né? Erasto é bem famoso também, está sempre assinando muitas mensagens que foram inseridas ali no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se ele foi visto, né, ao lado de outros espíritos, São Paulo, Luiz e outros amigos, ele é um espírito, ele é uma individualidade. Ele não é um conjunto de espíritos. Então, trata-se
vamos colocar, de uma entidade, de uma persona, trata-se de uma pessoa. Depois, se a gente for ler no próprio Evangelho, de algumas das mensagens foi assinada, está escrito Espírito de Verdade. Não tem algumas que está escrito Santo Agostinho, Erasto, Paulo, algumas está escrito Espírito de Verdade. Então, foi o Espírito de Verdade que assinou. Inclusive, essa aqui, ó, amai-vos, espíritas, instruí-vos, que a gente sempre usa, foi o Espírito de Verdade que deu essa mensagem ao Allan Kardec. No livro dos Médiuns também, né, ele inseriu essa mesma mensagem que nós vamos estudar, né, que é o livro que a gente vai ter em curso agora, e ele, né, falando que esta mensagem aqui, inclusive, a gente pode acreditar nela, né, porque ela foi recebida vamos colocar assim, pelo seu melhor médium, e foi assinada como Espírito de Verdade. Então, da onde a gente pode, né, analisando que algumas mensagens que estão espalhadas pela própria codificação, principalmente pelo Evangelho, né, e no livro dos médiuns, que ele vai botando algumas menções, né, que ele coloca depois como nota de rodapé. A gente pode colocar que o Espírito de Verdade é um espírito, né, ou seja, ele não é esse conjunto de espíritos que a gente coloca. Outra menção, na própria Revista Espírita, em dezembro de 64, 1864, né, onde ele falando dele, ó, quem será, ó, que ele falando que já veio há 18 séculos, né, ele falando dele, o Espírito de Verdade falando deles, tá? Não vou ler a mensagem, que eu vou convidar vocês para vocês irem na própria referência e vocês mesmos lerem. Né? Depois, no Evangelho, de novo ele volta, o Espírito de Verdade, ele volta, ó, eu sou o grande médico das almas. Não, olha, ele está dando várias dicas, quem ele é, ó. Olha, ele, quem será? Quem será, gente? Como, né? Agora a gente faz essa pergunta, né? Quem é o grande médico das almas? Eu acho que é o próprio Jesus, não é? É o próprio Jesus, exatamente. Quem trouxe a palavra de Deus aos homens? Né? Quem falou há muitas moradas na casa do Pai? Isso tudo, gente, só foram mensagens que estão inseridas no Evangelho. Aqui a referência onde a gente pode colocar. Não há dúvidas, né? Que o Espírito de Verdade é quem? Jesus. Que voltou para cumprir essa promessa, que veio, trouxe esse Consolador prometido, que a gente chama com tanto carinho, né, o Espiritismo como Consolador prometido. Então, e lógico, né, que ele, né, e no próprio, e essa, por que eu me preocupei em trazer esse conhecimento? Porque muitas vezes a gente não estuda sobre o Espírito de Verdade, né? Quem é o Espírito de Verdade? Então, é mais um apelido, gente, para o nosso guia e modelo, que é Cristo, né? Então, Cristo aqui assinando, lógico que ele não o Espírito de Verdade não é esse conjunto, mas ele, vamos colocar assim, ele é o chefe da equipe, né? O que governa, inclusive, o nosso sistema, né? O nosso planeta. Né? Então, ele estava o tempo todo ali com o Allan Kardec. Então, será que não é por acaso que ele escolheu o Allan Kardec, né? Inclusive, né, se também vamos ter referência na própria Revista Espírita de novembro de 1861, o Allan Kardec colocando o Espírito de Verdade como seu guia espiritual. Aqui não é o guia espiritual como fosse o anjo da guarda do Allan Kardec, tá? Do professor. Aqui o Allan Kardec como guia espiritual da doutrina espírita, tá? A gente tem que entender aqui. De todo esse trabalho empenhado por este homem junto com a doutrina espírita, aliás, junto com a equipe espiritual. Então, ele é o guia espiritual, ou seja, é aqui que ele está colocando, eu sou o chefe aqui. Viu, Ana? Sem crítica a qualquer um que possa pensar que Espírito de Verdade seja um conjunto de espírito, mas no mínimo a gente vai falar, poxa, se a pessoa ler toda a obra de Kardec, as obras básicas, as 23, e ainda assim continuar achando que é de equipe, ele já está criando um sistema próprio, que aí está literal. Ele já está diferente, né? Está literal as obras básicas, que Espírito da Verdade é Jesus.
Sim, né? Mas é porque ainda mas se você for ver, sério, assim, o estudo da própria revista espírita, poucas pessoas têm esse estudo, se você for ver. Antes era só as obras básicas. Tanto que o nosso projeto aqui é chegar na própria revista espírita, que antes a gente precisa ter todas as obras, né? Ter todas as obras. Mas tem muitos conhecimentos, né, que a gente não encontra. Até porque o problema dela é a tradução, né? Ela foi traduzida muito recentemente, né? Muito depois, então tem Muito muito. Então, a gente está falando de uma tradição aqui do movimento espírita brasileiro. Porque que teve pouco acesso. Eu fui aprender um pouco mais de espiritismo quando fui ler as revistas, porque ali Kardec debate online, se pudesse usar esse termo, né? Na época, né? Quando ele publicava o livro, ele já na revista espírita já ia tendo os debates, os opositores, os que concordavam, os que não concordavam, né? E como você bem disse, ele abrindo espaço para que todo mundo se manifestasse, tanto a favor como contra, né? Evocava espírito que tinha acabado de desencarnar, que era médio ou que era trabalhador da própria sociedade espírita, tudo está lá na revista, é maravilhoso, né? Sim, é um texto maravilhoso. É o nosso projeto, né? Vamos chegar até a revista, não sei que ano, mas a gente vai chegar. Agora vamos falar da fé, pessoal, assim, que é o outro, né? A gente sempre fala da fé raciocinada, né? A gente sempre escuta em palestras, estudamos muito nos cursos regulares, como o EG, né? Vamos pensar assim, o que quer dizer essa fé raciocinada? Vimos, né, que Allan Kardec precisava construir, né, junto agora com o Espírito de Verdade, já sabemos que quem é essa persona, né, quem é esse Espírito de Verdade que é o Cristo, que ele, lembra que o Consolador Prometido tinha que vir de uma forma diferente agora, né, ele tinha que vir de uma forma racional, adaptado, né, ao que o século XIX e adiante, né, que somos herdeiros desse século, a gente tinha que experimentar a nossa fé através da razão. Então, por isso que ele precisava inserir, né, e escrever todos as bases, né, os princípios, tudo aquilo, né, como ele mesmo colocou em palavras, ou seja, tudo aquilo que tivesse, ele tinha que construir uma ciência, uma filosofia, uma fé que enfrentasse, né, frente a frente a razão. E foi o que ele fez, por isso que a gente chama, né, de fé raciocinada. E é como eu coloquei ali, né, ele já estava trabalhando, ele já estava trabalhando com alguns termos que já eram, que não foi ele que criou. Por exemplo, o termo alma. Alma não foi o espiritismo que criou, mas o termo alma não pertencia, por exemplo, à ciência. A alma era definida como aquilo que sobrevive ao corpo, aquilo que sobrevive ao corpo, mas não era da alçada de nenhuma ciência, e era jogada ali para o campo místico, ou jogada para um conhecimento filosófico, sem nenhum comprometimento científico. Então, ele precisava o quê? Colocar uma roupinha de fé raciocinada. Então, e ele fala isso logo acho que no terceiro item do Livro dos Espíritos, do texto introdutório. Né? Ele fala assim, precisamos, então, em vez da gente chamar alma, vamos chamar de espírito. Então, quando ele faz quando ele troca o termo, ele já está fazendo o quê? Ele já está reinterpretando, ele já está inserindo um novo termo. Apesar, né, de que ele não excluiu o termo alma, né, ele não excluiu o termo alma, até ele falar, vamos chamar de alma os espíritos que se encontram encarnados, né? Ele vai colocando novos conceitos, novas maneiras de pensar. Então, ele reinterpreta muitas das palavras que pertenciam ao mundo místico. E por que ele precisava fazer isso? Justamente porque a gente percebe, analisando, tinha uma preocupação muito grande, que lembra que ele estava escrevendo
ele não podia deixar nenhuma coisa ambígua, ele estava escrevendo para grandes críticos também. Então, se ele deixasse alguma vírgula fora do lugar, ia pegar no pé dele. E ele já sabia que pegavam no pé dele. E pegaram do mesmo jeito, imagina se ele tivesse deixado mais uma vírgula fora do lugar. Não é mesmo? Então, ele precisava colocar termos por termos. Então, ele precisou. Tanto que ele começa, né? Ele fala assim, ó, uma nova ciência necessita de novos termos. E sem o quê? Sem novos termos que sejam claros e objetivos. Né? Então, por isso que ele não exclui alguns termos, pelo contrário, ele vai dar um up, né, em alguns termos. Ele fala, ó, vamos pegar essas palavras, vamos reinterpretar, porque ao longo dos anos, os homens não foram capazes de pensá-las de forma racional. Então, foi isso, essa grande inovação dele. Pode falar, Sérgio. A gente poderia também acrescentar que, por exemplo, a fé, o oposto da raciocinada é a dogmática, que tinha acabado de falir, né? Naquele momento, com a deposição do Papa, tudo, naquele século ali, acabou praticamente a fé dogmática. E surgiu o quê? A ciência começava ali a crescer. Então, e a ideia era o quê? Era aproximar a ciência da religião ali, da filosofia. Sim, né? Era o grande compromisso dele. Era o grande compromisso. Fazer essa aproximação, então, ele tinha que usar o instrumento da ciência, que é a razão. É a razão, exatamente. É perfeito, é isso mesmo. Por isso que ele precisava reinterpretar, deixar de lado, né? Ele não queria, a preocupação dele era essa, né? E ele, cientista, né? Cientista que era o homem da ciência, e foi escolhido por isso, porque precisava ser por um homem da ciência para convencer os homens da ciência, né? Que haviam, naquele momento, quebrado a relação com a igreja dogmática, com a fé dogmática. Né? Exatamente. Então se ele apresentasse mais uma fé dogmática, ela já não seria aceita. E essa é uma preocupação tão grande, a gente percebe, quando a gente está lendo as 5 obras, a gente não percebe tanto, mas quando a gente está estudando a revista espírita, a gente percebe o desespero. A revista espírita às vezes servia até como um diário do Allan Kardec. A gente vê o desespero que ele tinha, né, que se confundisse com a fé dogmática, como o Sérgio colocou. Até mesmo, pessoal, não sei se vocês sabem, mas até mesmo no final da prece que a gente costuma fazer, né, antes de todo estudo, palestra, né, enfim, as preces espíritas, normalmente a gente termina com assim seja, né, que assim seja. Isso foi proposto pelo Allan Kardec, vocês sabiam disso? Pelo Allan Kardec, isso também está em um dos textos que a gente se encontra lá na Revista Espírita, não que ele falasse, não que esteja errado, ele jamais falaria um absurdo desse, né? Falar que o amém está errado, mas é que o amém ligava-se à fé dogmática. Então ele até mesmo, ele se preocupou, né? Ele se preocupou também com um certo movimento espírita, né? Como vou construir isso de forma prática? Como a gente se constrói um grupo de estudo? Como que a gente... Ele pensou em tudo. Amém. Né? A missa era rezada em latim na época, em qualquer país, né? E o amém era justamente aquele finalzinho, né, em latim. Né? Então ele assim queria... seja, cada um traduz. Ele queria distância. Do latim. Né? Ele queria distância, não por falta de respeito, não é isso. Justamente porque ele queria apresentar algo novo. Né? Ele queria apresentar algo novo. Então a gente percebe isso, ele coloca isso na Revista Espírita, são textos, são algumas situações de construção do movimento mesmo espírita, né, do primeiro movimento espírita, que a gente não tem isso na obra, né, não tem espaço para ele colocar isso na Gênese, no Céu e Inferno, enfim, ele colocou isso em textos avulsos, né, é super interessante. Voltando para cá, pessoal. Então, é por isso, né? É por isso, né? Eu falei da questão da alma, né? É por isso que ele reinterpretou, né? Ele trouxe esse objeto de estudo, por exemplo, a alma é objeto de estudo que ganha o nome de espírito, por isso que ele trouxe a alma ou o espírito, como a gente quiser chamar, para o método experimental, né? Ou seja, para a ciência experimental. Por isso, e isso nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia conseguiu fazer, ou melhor, nenhuma outra ciência. Por isso que ele se insere como uma
nova ciência. E isso, né, insere o espiritismo também, né, ele consegue inserir o espiritismo nesse, né, junto com as outras ciências, era o objetivo dele, né, que o espiritismo ganhasse uma cadeira ali perto, ao lado da química, da física, da matemática, das outras ciências que já partiam desse mesmo método experimental e já tinham a sua cadeira respeitada. Então, ele queria inserir de qualquer maneira o espiritismo nesse grande contexto europeu, e ele conseguiu. A duras, né, com muita dificuldade, ele conseguiu. E cabe a gente continuar esse trabalho, né? Agora vamos falar um pouquinho. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Tem alguma coisa aí no chat, Gustavo? Alguma coisa? Ana, o chat está tranquilo aqui, eu estou acompanhando. Tá tranquilo? Aqui, tá? As interações estão saindo assim, naturalmente por via verbal mesmo. Tá bom. Ana, o que eu acho bacana também aqui é que muitas vezes eu já ouvi a pessoa falar assim, olha, se Kardec tivesse chamado o Livro das Almas, talvez tivesse mais acesso, que o pessoal tem medo da palavra espírito, né? Mas ele precisava diferenciar justamente. Precisava. Porque é a alma, que vai ser o quê? O perispírito, mas a alma vai chamar espírito, né? Justamente porque que laboratório que ele ia usar, a mediunidade, né? E até as aparições, sim, né? Aquelas coisas todas. E até aparecer um título de romance, né? Exatamente. Coisa que eu acho que ele não ia gostar muito. Exatamente. Então, era uma ciência, era uma coisa nova mesmo. E hoje, Sim. se alguém não aceita muito ainda, tem essa dificuldade, paciência. O tempo vai fazer com que isso aconteça, né? Sim, né? Já estamos nesse processo, né? O espiritismo já ganhou um espaço, acho que até maior do que ele acreditou, né? Poderia acreditar. Agora eu vou falar sobre a autoridade, pessoal. O inserir, né? Todo esse contexto que a gente está estudando, tudo isso atribui a autoridade. Então, o que é autoridade, né? Que é a definição do nosso próprio dicionário, né? Ou seja, aquele que detém o poder, aquele que ordena, que decide, que atua. Quem é verdadeiro, ou seja, quem tem a autoridade máxima da doutrina espírita? Olha aqui quem tem. Por isso que falamos no espírito de verdade. Se a gente fizer, né? Se a gente fizer, juntar todas essas premissas que a gente colocou, quem é o grande responsável por trazer esse consolador? Quem é? Jesus Cristo, né? Ele, né, a gente pode colocar assim, que foi responsável, lógico, que junto com, lembra que o Kardec falou lá, quando a gente comentou lá no primeiro estudo, né, que o espiritismo não é uma construção de um homem, nem somente dos espíritos, mas ele tem uma tutela maior, ele está sob uma tutela maior, né, ele tem uma autoridade. Quem é que comandou, né, e falou, ó, agora é a hora certa, ou seja, comanda todo o nosso planeta, né, que nós temos, através de todas aquelas referências que a gente comentou agora, né, da própria Revista Espírita, do Evangelho, vai ser o próprio Cristo, né. Aqui, né, quando ele, né, uma das grandes passagens, quando ele mesmo prometeu, né, que viria até nós, né, esse Consolador, né, que ele daria um jeito, ele não deu todas as, né, ele não deu como exatamente como seria, né, mas que viria um Consolador que iria trazer a verdade, que iria nos guiar. Então, a autoridade, né, quem tem a autoridade máxima é o próprio Cristo. Quais são as principais, né, quais são as principais palavrinhas que a gente pode interpretar essa autoridade, né? O espiritismo, através, por ser o Consolador prometido, ele vem com a obrigação, vamos colocar assim, com os dois grandes objetivos. Primeiro, de relembrar tudo aquilo que o Cristo falou, e não falar nada ao contrário, né? Porque se veio, né, vamos colocar, se o seu espírito de verdade é o próprio Cristo, então ele vai apenas relembrar, né? Ele não vem modificar a palavra, lembra? Não vem modificar a lei, ele não vem modificar a palavra, então ele vem relembrar
mas explicando e exemplificando de uma forma diferente do que foi feita no passado. Não porque Cristo não tinha competência ou porque ele não sabia falar, não. Nós, né, que não tínhamos ainda a capacidade de entender, ainda não temos, né, quantos de nós ainda não conseguimos entender, ou porque não queremos, ou porque não entendemos ainda a palavra de Cristo, né, quiçá do Espiritismo. Então, o Espiritismo vem relembrar, ele veio com este compromisso. Então, tudo aquilo, né, como a gente estava falando, né, Sérgio, tudo aquilo que vem dizer o contrário, primeiro de Cristo, descarta. Porque se a grande autoridade é Cristo, eu não posso ter nenhum texto, nenhuma mensagem, nada propagando uma coisa que seja anticristo, por exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa às vezes fala, mas tem algumas doutrinas companheiras nossas que privilegiam muito o Antigo Testamento, né? Eu sempre digo assim, está tudo... Você pega a básica de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tudo que foi dito lá atrás, que estiver incompatível com isso, está revogado. Não é? Não precisa nem entrar. O gabarito está aqui, né? E uma outra coisa, Ana, que eu às vezes, quando eu estudo isso, eu fico pensando assim, que a gente também não deve ver esse processo aqui, que veio Jesus, depois veio o Consolador, como se isso fosse a primeira vez que aconteceu no universo. Isso deve ser um processo muito comum no universo, porque a gente aprende que existem muitos mundos, né, na casa do meu pai. E aprende também que planeta de prova e expiação como o nosso tem muitos, iguais, um pouquinho mais evoluído, um pouquinho menos, né? Então, não tem só um de primitivo, um de prova e um de rejeição. Existem muitos de prova e expiação, muitos primitivos. Então, o mesmo contexto, né? Esse ensinamento evolutivo de vir primeiro, depois relembrar tudo, me parece que é uma metodologia universal né, sob o comando, obviamente, do Pai, né, que a espiritualidade faz, entendeu? É mais amplo, né? Exatamente. E aqui, né, então ele veio com esse compromisso, né, como o Sérgio também está falando, ele veio com esse compromisso de relembrar e de explicar, né, lembra que o Cristo falou, vai vir um Consolador, né, que vai guiar, que vai explicar, né, e vai anunciar, né, muitos, não trazer coisas novas nesse sentido moral, né, mas vem esclarecer para a gente, ou seja, explicar, olha, por que eu estou passando por essa dor, por essa aflição, né, explicar muitas das coisas que somente aquelas parábolas que o Cristo já tinha nos passado, para nós, o nosso século, já se daria como insuficiente. Então, já estaríamos com a capacidade moral e intelectual de absorver de uma forma diferente, ainda não alcançando a verdade, né? Porque desde o início, né? A gente pode voltar lá para as perguntas 17, 18, por aí, os espíritos já dizem para a gente, olha, não vamos dar todo o conhecimento, porque a gente ainda, né? Ele fala, chama a gente de selvagem, inclusive. A gente não tem ainda linguagem, né? Ou seja, falta linguagem para a gente compreender. Ou seja, se falta linguagem, não há comunicação. Se você não falar a minha língua, eu não sei como explicar para você, não tem como te passar conhecimento. Então, mas alguma coisinha, ou seja, o véu não está todo... ainda temos o véu, né? Mas já começou a clarear um pouquinho. E o Espiritismo vem com esse objetivo. Além, ver Deus, né, Ana? Oi? A resposta, né? Quem ver Deus? Só os espíritos puros, né? Nós não vemos porque falta o sentido, né? Então, tudo indica que conforme a gente vai nos purificando, quando a gente acabar com todas as imperfeições nossas, que tornarmos um espírito puro, esse sentido deve surgir em nós, além desse que a gente já tem, né? Essa faculdade nova. Exatamente. E é uma conquista evolutiva, né? Nós queremos, né, ter o conhecimento, mas a gente tem muita ansiedade, né? A gente não quer esperar para evoluir, né? Esperar as etapas, mas é assim a lei, gente, a lei de Deus, né? Então a gente não, né, nem Cristo pode ferir a lei de Deus, então a gente não pode passar por isso.
né? Verdade. Mas, graças a Deus, a gente ainda temos o Espiritismo, né? Que veio aqui, ó, com todas as condições, nas palavras de Allan Kardec, ó, com todas as condições do Consolador que Cristo nos prometeu. Né? Então ele trouxe, né, como ele coloca, né, como a gente colocou, não é uma doutrina individual, não é só de um homem, não é uma concepção humana, ou seja, é um conjunto, né, dele, dos espíritos, dos médiuns, e principalmente, né, que foi coordenado pelo Espírito de verdade, que nada, né, que não é nada mais, nada menos que o próprio Cristo. Então, é só a gente o quê? Tem que apenas estudar, né? Qual é a nossa obrigação, pelo menos, né? de estudar, de seguir tudo isso aqui, sem ansiedade, né? E respeitando, né? A nossa limitação evolutiva também. Alguma questão, pessoal? Esse slide aqui, né, a gente já trabalhou essa questão, né, como está aqui no slide anterior, quando a gente falou sobre as partes do Livro dos Espíritos, né, falando que uma das autoridades, isso é colocado do próprio Allan Kardec, né, na Gênese, por que o Espiritismo é tão forte, além de todos os princípios que ele coloca, além dele ser racional, dele ser claro, objetivo, é que ele está no conjunto, né? Ele, como eu falei, a autoridade dele é uma autoridade que é coletiva. Além de ser tutelada, né, e autorizada e organizada pelo Espírito de Verdade, que é Cristo, ele veio através do próprio Allan Kardec, que era esse homem preparado desde o mundo espiritual para ser o Allan Kardec que a gente conhece, junto com toda essa legião de espíritos, que se a gente for ver, não é qualquer espírito também. Né? Não foram qualquer. Cristo selecionou muito bem, né? Não foram qualquer espíritos que já vieram e trouxeram essas questões, né? O que é bacana também, né, Ana, que, por exemplo, o Espírito trouxe, por exemplo, uma mensagem de um local muito longe da França na época, e posteriormente essa região onde foi dita essa mensagem volta a ter contato, que ela está publicada lá e ela coincide com outras, né? Isso é muito importante, né? Exatamente, que é a forma de disseminar, é a concordância doutrinária. Disseminar isso, não é? Porque às vezes Isso. não é que a gente fala assim, porque muitos espíritos falando para muitos médios, mas tem o objetivo também, que isso retorne lá para a base, Sim. né? E torne aquilo uma coisa assim bem consistente, né? Exatamente. E é o que ele fez, né? Por isso que demorou tanto, né? Imagina, porque vamos ser sinceros, pergunta. Jesus poderia vir e pegar um médio só e passar todas essas informações, não podia? Provavelmente não teria a repercussão que não deu, teria, porque aí feito. seria a opinião de um espírito só, né? Mesmo sendo de Jesus, né? E com a interferência de um médium, né? Que de repente aquele médium poderia não filtrar bem a informação de Jesus, aquele único médium. Exatamente. Ter um único veículo não dá, né? Não dá. Que é o que entra aqui no tema que a gente vai abordar agora, né? É justamente porque ele colocava em prova, né, várias vezes o mesmo assunto em vários médios que não se comunicavam. Ele conseguiu o quê? Ele conseguiu ver que tinha uma linha, uma concordância, né? Que tinha um mesmo médium, falava a mesma coisa, que recebia do espírito X, o espírito Y, falava palavras diferentes, mas chegava no mesmo resultado. As premissas eram as mesmas e as conclusões eram as mesmas, né? Lembrando, por exemplo, em 57, o Allan Kardec, ele trabalhava com pouquíssimos médios, né? No máximo, acho que 8, 10 médios, se não me engano, mais ou menos, até 57, naquele primeiro livro de 501 perguntas. Depois, quando teve a explosão, né, quando o Espiritismo veio à luz, né, e o Allan Kardec começou a receber várias cartas de médios, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, ele tinha mais médios do que espírito. Então, ele pôde ter uma massa de trabalho boa, né? E submeter e botar esse método aqui para poder, né, colocar em prática. Então, ele submeteu várias vezes as mesmas perguntas e viu, olha, há uma certa coerência,
E além de testar os espíritos e os médiuns, ele começou a ver assim, mas olha, há também uma coerência no texto que foi trazido, né? Na mensagem. Tanto que na pergunta 222, que eu coloquei até de referência no estudo passado, que fala sobre encarnação, ele fala assim, olha, mesmo se as questões, né, os princípios espíritas não tivessem vindo dos espíritos, ou somente de um espírito, ela já seria racional pelo que ela diz. Né? Então, não importa se foi o espírito de verdade, não importa se foi o espírito Sócrates, Erasto, Santo Agostinho, não importa muito a autoridade agora. O que vai importar agora? O conteúdo. O que esse espírito está... qual a mensagem que ele quer passar para a gente? Né? Então, ele fala, o conteúdo é muito importante. Pode falar, Paulo. Tem uma passagem, inclusive, eu acho que você vai lembrar, que ele faz uma correção na própria mensagem do Espírito da Verdade. Obviamente, ele não estava corrigindo o Espírito, ele estava corrigindo o erro do médium. Tem uma, eu não vou lembrar lá qual delas, que ele faz uma correção em cima disso, né? Que é muito bacana, porque a gente tem até aquela frase filosófica que diz que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E o Kardec, ele é fantástico nisso, né? Porque... Sim. Ele vai fazendo as perguntas, né? Tem hora que os até se irritam, né? E tem pergunta que ele fez no inverso. Eu já te respondi, né? Isso, né? Exatamente. Assim. E tem pergunta também que ele faz no inverso, né? Ele junta o material, é tanta coincidência que ele estabelece e faz uma pergunta compatível com aquilo que ele juntou, né? Então, é um trabalho fantástico da parte dele, né? Que a gente tem que enaltecer. Sim, ele é uma peça extremamente importante, o codificador, né? Não foi um mero secretário, né? O que eu quero passar para vocês, em resumo, é isso, gente. Ele não foi um mero secretário, de ter essa impressão que ele só fez as minhas perguntinhas, reuniu ali, vou botar pergunta 2, pergunta 3, não. Ele trabalhou, ele realmente construiu, junto com o Espírito de Verdade e os outros espíritos, o Espiritismo. Ele realmente construiu. Né? Lógico que deixando, né, lembra aquele princípio? Lógico que ele foi impessoal, né, se deferindo um mínimo, né, sobre a opinião dele. E quando ele fazia isso, né, ele deixava claro. Isso em Revista Espírita, alguns comentários pessoais dele, tinha esse compromisso ético de diferenciar o que era o Allan Kardec, o que ele pensava enquanto homem, né? Então, ele se preocupou isso com a gente, né, que é o leitor, o estudioso do próprio Espiritismo. E ele também, né, Ana, ele não publicava nada sem antes a palavra final dos espíritos. Exatamente, né? Não. Ele tinha, né, ou seja, quem era a autoridade? Era o Espírito de Verdade, né, que era quem comandava ali. Né? Então, ele tinha esse respeito, né, essa obediência. Na federação, lá na Sociedade Espírita, quando ele tinha uma dúvida, imediata ele já consultava São Luís, né? Sobre essa questão das manifestações, qual era o estado daquele médium, né? Então ele tinha uma estrutura boa também, né? Tinha. Ele, o tempo todo, ele era muito preocupado, né? Com essas questões, com os médios. Ele recebeu muitas mensagens de médios, nem todos ele tem médios que não dava para a gente aproveitar, né? Até hoje. Então, lógico, o objetivo dele era outro, né? Ele estava construindo uma ciência, né? Então ele precisava de uma boa massa de trabalho ali, né? A própria irmã Dufon, ela fez a mesma confusão naquela época com alguns médicos que fazem hoje, né? Ela queria que colocasse o nome dela, lembra? Que até cortou relações, depois se arrependeu, né? Mas... Sim. Entra pela vaidade, né? Muitos de nós ainda vai para esse caminho, né? Ana. Por favor. Tá bacana, viu, hoje o estudo. E só para corroborar o que falou o Sérgio, você, da preocupação com Kardec em divulgar a verdade, que ele realmente, quando ele tinha dúvidas e consultava, é só nós lembrarmos que
que o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com ele, se chamaria imitação do Evangelho. Aí, quando os amigos espirituais falam, olha, Kardec, não seria melhor Evangelho segundo o Espiritismo do que imitação do Evangelho? Então, isso realmente ajudou bastante na codificação. E também não podemos esquecer do trabalho maravilhoso que o Kardec fez, da sua companheira, da sua esposa, Gabriele Baudet, que realmente que tabulava todas as respostas desses médios, realmente que foram bastantes, e ela que ajudava também muito a ele, ajudou muito, né, na codificação da doutrina espírita. Então, para a gente realmente sempre enaltecê-la, né? Também. De Kardec, enaltecer a sua companheira, a sua esposa, né? E Gabi, que o ajudou muito nesse trabalho. Não estava só ali para fazer o chá, né? Dele, como está no filme, né? Exatamente, né? Ajudava a filtrar as cartas ali, né? E a elaboração da obra póstuma, né? Teve uma participação intensa no movimento espírita também, né? Lá de Paris, né? Não podemos esquecer, uma personagem super importante também. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer algum comentário? O pessoal está muito quietinho, né, Ana? O pessoal está muito quietinho. E qual outra autoridade, pessoal? Justamente, né, como a gente está... Bom, aqui a gente falou, né, que essa própria dinâmica, né, que o Allan Kardec tinha. Selma, você quer falar? Pode falar, Selma. Ai, consegui tirar o microfone aqui. Não, você falou se tinha algum comentário, né? Eu só queria, assim, agradecer que a aula está realmente maravilhosa. Agradecer a você e ao Sérgio, né, que estão compartilhando os conhecimentos, né, com a gente, e ainda está engatinhando ainda na doutrina. Era isso só. Eu só peço desculpa, Viana, que às vezes eu falo muito, você pode me cortar. Não, Sérgio, por isso está aqui para contribuir. Aqui a gente é um grupo de estudo, todo mundo é para falar mesmo. Esse é o nosso objetivo. Obrigada, Selma, pelo comentário. Imagina. Então, o que atribui, né, a autoridade e a concordância a uma filosofia, a uma ciência, no caso aqui, a doutrina espírita, né? Justamente pelo método que o Allan Kardec aplicou, né, o modelo como ele construiu todos esses elementos, como a gente estava conversando aqui, né, a divisão que ele fez com os médios, os testes, os retestes, ele e a Gabi, né, Zé Roberto, né, eles, né, como eles construíram, o empenho que eles tiveram, então tudo isso atribui, né, a essa autoridade também e essa concordância ao espiritismo. E também o próprio ensino que os espíritos deram, né, vieram à luz, né, com os espíritos que tocaram, né, ou seja, em todos esses conhecimentos, nada é sobrenatural. Nós vamos estudar também essa primeira parte, né, o que seria o sobrenatural com o livro dos médios, né? Vamos lembrar dessa parte aqui. Então, tudo que está registrado de ensinamento dos espíritos, a gente encontra, tem leis específicas, né? Ou as leis que comentamos, ou leis que regem o mundo espiritual, ou nas leis que regem o mundo da matéria. Nada é sobrenatural. Tudo tem uma explicação lógica, tudo tem uma explicação, tudo remete à lei de causa e efeito, tudo está muito bem explicado e amarrado, né, enfim. Então, tudo isso também, né, lógico que isso também atribui a autoridade ao próprio espiritismo. A fé, né, como a gente colocou, né, né, a própria frase de Allan Kardec, né, o que seria a fé inabalável, né, a fé inabalável é somente a que pode encarar a própria razão face a face, em todas as épocas da humanidade, ou seja, os próprios postulados espíritas estamos estudando agora, né, vários anos depois, séculos depois, e eles ainda são atemporais, né? Então, ainda estamos estudando o mesmo objeto de estudo, usando o mesmo método, né? Tentando
respeitar os mesmos caminhos que o Allan Kardec colocou, e os princípios ainda continuam os mesmos, tá? Não é porque o Allan Kardec não abordou tudo que a gente vê hoje em dia que a gente não possa pegar essa base e aplicar aos conhecimentos que nós temos hoje. Então, essa fé que ele colocou para a gente, né, que tem que encarar com a nossa lógica e com a nossa razão, né, essa é a grande herança que a gente pode pegar do próprio espiritismo. Alguma questão, pessoal? Pode falar. Ana, só para a gente compreender isso aqui, estender um pouquinho, né? Olha que para ter essa segurança de dizer, né, que a fé, né, ela, para ser verdadeira, ela tem que enfrentar face a face a razão, né? Mas o que seria a razão, né? A razão é justamente a nossa faculdade principal, né, de ponderação às coisas. E, obviamente, ele sabe que a nossa razão ela vai ampliando, né? Conforme você vai evoluindo, a sua capacidade de inteligência é maior, logicamente, devido à sua própria razão, que vai expandindo. Então, ele não tem medo de dizer, olha, em todas as épocas, não importa a época, mesmo quando você estiver extremamente evoluído, isso que está agora está valendo. Exatamente. Se não tiver, é porque não é a lei, verdade. Né? Se não tiver, é porque não é a verdade. É verdade. Não é? E a lei é para todas, né? Exato. Ela está em lei. E aí a gente puxa assim, porque a única coisa real é a verdade. A verdade é Deus, né? Então, a verdade que o Sérgio tem hoje, que a Ana tem, que o Zé Roberto tem, e que todos nós aqui temos, é ainda uma verdade relativa. Nós temos conhecimento, né? Tanto é que a partir do momento que o meu conhecimento altera, né, a minha verdade também altera junto. Então, ela não é a verdade absoluta, ela é relativa, né? A gente vai ajustando essa verdade, né? Mas toda vez que a razão atropelar é porque aquela fé não é raciocinada. Não é porque eu tenho que descartar. E é exatamente isso, Sérgio, ó, como ele fala aqui, ó, justamente porque os espíritos, né, apesar deles já serem altamente evoluídos, eles ainda trazem, né, algumas opiniões, algum saber limitado à sua evolução. Então, é por isso que ele testou, né, as várias perguntas, e como ele colocou aqui, né, e a gente deve fazer o mesmo, porque todo conhecimento, pessoal, todo conhecimento, não importa, tá, se foi o espírito Filomeno, né, se foi o André Luiz, se foi qualquer espírito, né, o que a gente pode, o que o Allan Kardec quer dizer aqui? A gente não pode se apaixonar pelo espírito, tá? A gente pode admirar, né? Eu, particularmente, eu gosto muito das obras do Chico, tudo, né? Mas a gente não pode misturar algumas coisas. Então, quando a gente não pode deixar, né, esse ensinamento do Allan Kardec de lado. A gente tem que olhar, por exemplo, vamos olhar as obras vamos pegar um espírito, o André Luiz, por exemplo, né? Vamos pegar ele. O saber dele é limitado à evolução dele. Isso não é uma arrogância nossa. Isso é uma questão de critério científico, tá? Então, ele está limitado à evolução ele, lógico, ele está anos-luz à minha frente, mas eu tenho que saber que ele está limitado, assim como o meu conhecimento, exatamente como o Sérgio colocou, o meu conhecimento está limitado à minha evolução. A de todos nós. E é justamente por isso que o Allan Kardec fala, por isso que a gente tem que, primeiro, ver se aquilo não está... A nossa razão é uma conquista evolutiva, né? Ou seja, todos nós temos a capacidade, devemos ter a capacidade de colocar essa razão, que a trabalho, né? A gente tem que pensar. Porque aqui muitas vezes a gente acontece, né? Tem uma outra escritora espírita, a Dora Encontre, que ela é bem crítica, né? Já falei dela aqui também. A Dora Encontre, ela é Allan Kardec, assim, roxa, assim, ela não aceita Divaldo, não aceita mais nada. Dela, né? É o conhecimento dela, é a postura dela. O que a Dora Encontre fala? Ela fala assim: o Brasil se tornou um país espírita que são apaixonados por médios e prontos, e não perdemos a nossa capacidade de ser racional. De um certo modo, né, eu posso pensar que ela
exagera um pouco, mas, de um certo modo, ela tem razão, né? Quando a gente vê uma mensagem, pode vir através do Chico, pode vir através do melhor médium, como diz Allan Kardec, esse aqui é meu melhor médium de Paris, pode vir através do melhor médium, tem que submeter essa mesma análise aqui. E a gente vai descobrir isso lendo o livro dos médios. Pode falar, Sérgio. Eu acho muito bacana quando você traz isso, porque as pessoas têm receio de falar isso, por causa, por exemplo, de coleções de André, coleção de Joana de Ângeles também, né? O próprio Emmanuel, né? Mas o próprio Emmanuel, ele diz assim, onde as minhas obras confrontar com Kardec, fique com Kardec. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E a gente não deve ter... E só para vocês, assim, que estão aí, não sei, a maioria aqui já terminou o ESE, né? Sim, a maioria sim. Sim, então, dá uma olhadinha assim, vocês vão ver que determinadas obras de alguns autores vai dizer lá que o espírito tem órgãos, com função de órgãos, né? Tipo estômago, fazendo digestão e tal. Agora, dá uma olhadinha na questão 257 do Livro dos Espíritos, se não está havendo uma contradição, só... Eu trago isso como exemplo, né? Então, o que acontece? Nós temos que ver, assim, a obra básica, as obras básicas, e eu falo isso por experiência de causa, eu comecei errado. Eu comecei nas obras básicas e me empolguei, fui ler as 14 obras de André, não sei quantas de Emmanuel, e fui estudar Joana, estudo até hoje e tal. Depois eu tive que voltar nas obras básicas. E, às vezes, você volta com algum vício. Agora, você está de parabéns, quando estimula que as pessoas, eu falava com o Zé esses dias, falo para todo aluno de ESE, meu amigo, não tenha pressa, estuda as 5 obras, depois vai lá para as revistas espíritas, aí quando você terminar, vai ver, né, obra de André, vai ver obra de todo mundo, porque aí você não corre o risco de se contaminar. Exatamente, exatamente. A gente tem que sempre, né, como a gente falou lá no primeiro dia, né, o livro dos Espíritos, as 5 obras, tem que estar ali em cima da mesa, ele é nosso gabarito. Sim, né? Eu gosto muito quando o Cosme fala que quando você vai ler um livro espírita, você tem que, como escolher feijão, né? Você tem que ir vendo ali o que está compatível com as obras básicas, você vai, o que não está, você já tira fora. Não é que a obra é ruim, mas como a Ana falou, é um espírito só, né, que está falando. Exatamente. Quantos tinha encabeçado por um espírito pelo espírito puro. de verdade, exatamente, pelo espírito puro, né? Então, a autoridade, por isso que o Allan Kardec fala, a autoridade está no conjunto, né? Tá no teste, no próprio método que ele colocou. Sim. E a gente vai, né? Por isso que eu coloquei essa. Mas aí essa a confusão, é uma Ana, confusão, né? Eu sei que você sabe disso, Zé, e muitas pessoas, mas tem gente que não sabe ainda. É que não lembra, né? Que vai falar que o espiritismo é progressivo. E as pessoas se pegam nesse progressivo e acham que qualquer médium, qualquer espírito que vem pode tornar essa progressão uma coisa efetiva. Isso não é real. Não pode. Não pode. Tanto que eu coloquei aqui, eu vou avançar aqui alguns slides, pessoal, aqui é só a gente falando mais um pouco sobre a fé raciocinada, tá? Elaborando mais esse princípio, exatamente isso que o Sérgio colocou para a gente. Ó, quando eu falo essa pergunta, como que a gente, como que eu incorporo novos conceitos ao corpo doutrinário como um todo, né? Como que eu coloco, gente? Como que eu coloco? Eu tenho que respeitar, olha essa palavrinha grifada aqui, eu tenho que respeitar esse controle universal dos espíritos. Que Kardec estabeleceu, né, Ana? Ele que estabeleceu. Tá? Eu não posso ferir o que o Kardec estabeleceu, o que o espírito de verdade estabeleceu, né? O que esse conjunto de espíritos estabeleceram, eu não posso ferir isso. Né? Então, além, né, de eu ter todo o domínio de ter todo o domínio do espiritismo, de ter todo o domínio de toda a obra, né? Por isso que eu falo assim, quando a gente vai começar o espiritismo, né, Sérgio,
A gente tem que estudar o Espiritismo, tem que começar pelas obras de Allan Kardec. Deixa as outras obras de lado. Eu sei que as outras obras viram filme, são maravilhosas, né? Eu, por exemplo, poucas coisas eu vejo diferente entre André Luiz e o Allan Kardec. Tem diferenças? Tem, mas o coração é o mesmo. Sim. Tem muita coisa que ele troca só os termos, né, mas ele está só complementando, mas você tem que ter uma base, primeiro, desse estudo aqui, senão a gente não consegue nem fazer esse estudo comparado, né, a gente não consegue incorporar esses novos conhecimentos, né, então, por exemplo, é a opinião de um espírito, mas vamos colocar, como eu brinquei, né, o André Luiz tem mais de 40 anos no mercado, então as ideias que ele trouxe já se mostraram, a maioria delas já se mostraram coerentes e que não feriram esse controle universal. Sim. Pelo contrário, elas vieram como complemento, né? É lógico que vamos ter a Dora Encontre, por exemplo, muitas vezes o Cosme Massi, muitos outros grandes referências espíritas aí que não gostam ou que têm algum certo receio, vamos respeitar, então, como a gente tem que respeitar o livre-arbítrio e a opinião de todos, né? Mas a gente também tem que abrir espaço, né, para que essas novas ideias venham ao corpo, né, ao corpo espírita, mas não é de qualquer maneira. Eu tenho que obedecer todo esse passo a passo aqui, né? Obedecer todo esse passo a passo. Eu não posso pegar, né, e colocar, trazer qualquer ideia. Primeiro, se ferir a minha razão, é porque, né, eu não posso colocar, né? Se ferir alguma coisa que o Cristo falou, eu já estou ferindo o Espírito de verdade, que é a autoridade máxima. Então, eu já não posso colocar. Eu não posso colocar qualquer opinião minha, porque isso eu já estou ferindo, eu não estou sendo impessoal. Né? Então, é muito difícil, gente, a gente realizar essas reinterpretações e colocar novas ideias. Né? É lógico que o Allan Kardec colocou o espiritismo como qualquer ciência tem que ser, ela colocou aberta, né? Colocou aberta e colocou em diálogo com as outras ciências também. Mas eu não posso, né, muitas vezes, fazer da minha opinião própria, né, seja de qualquer assunto, ainda mais de assuntos que o Allan Kardec tem muitos assuntos que ele não abordou, que ele não teve conhecimento, não estava acontecendo no mundo, né, de colocar a minha opinião, porque eu acho que tem que ser assim, então eu vou colocar a minha opinião. Eu acho, por exemplo, um exemplo, Ana, que eu vejo assim, que Kardec, que o André traz, que ele expandiu Kardec e que está dentro, está bonitinho ali, eu acho legal. Por exemplo, Kardec só falou de perispírito, ele juntou, né, tudo e chamou perispírito. Se não é a alma, se não é o pensamento lá, a essência, e não é o corpo, ali o meio, ali é o perispírito. André já inovou, André trouxe o quê? O corpo mental, né? Que o corpo mental é a emanação da alma, que, por sua vez, aglutina a matéria e forma o perispírito, né? Um estudo de fluidos, né? Ele complementou de certa maneira, né? Mas Kardec, você vê, Kardec estava certo, que naquele momento falar só do perispírito estava perfeito, André já expandiu. Mas da mesma forma que Kardec não abriu mais sobre o perispírito, André também não abriu sobre o corpo mental. Ele jogou, e mais futuramente deve vir alguém e vai abrir para nós mais o que é o corpo mental. O que é o duplo etéreo. Vai explorar mais, né? Isso é a ciência progressiva. Isso é ciência se progredindo, né? Exatamente. De forma crítica, né? Porque exatamente. Olha aqui, ó, o que acontece quando eu tenho falhas, quando eu vou ferir essa coerência aqui, ó, quando eu aceito qualquer coisa de forma acrítica, né? Quando teve a pandemia, por exemplo, que teve de espíritas, nós, né? Aceitando qualquer mensagem que vinha, nós falando sobre o que era a pandemia, mensagens que feriam até o livro dos espíritos, ou seja, né, mostrava que não tinha nenhum conhecimento da obra. Então, quando eu aceito qualquer coisa, porque veio do tal médium, né, aí a gente lembra lá da Dora Encontre, que ela é meio
brava, né? Mas ela tem uma certa verdade. Olha, gente, não vai se apaixonar por qualquer médium, né? Não é porque trabalha no meu grupo mediúnico que tudo que aquele meu colega colocou ali é verdade. A gente nunca pode ter essa postura acrítica, senão eu vou inserir coisas que vai deixar o espiritismo falho, né? E que a gente tem, que a gente já tem, né? O que tem de romances que fere o que o Allan Kardec colocou, né? É bonitinho para virar filme, para às vezes para trazer uma pessoa para a doutrina espírita, né? Mas não é coerente. Eu fico Não é imaginando assim, coerente. nós estamos num mundo de prova e expiação, né? Onde prevalecem os espíritos imperfeitos, né? Quantos pseudo-sábios aí, aqueles que a gente estuda na escala, não estão pululando em volta de nós, e ele Nossa, capta o pensamento de um médium querendo trazer uma novidade, até com criar confusão, né? com boa intenção, né? O espírito vai lá Exatamente. e deixa a mensagem. Por isso que a gente tem que estar mais esperto do que eles, né? É. No livro do Allan Kardec é muito preocupado com isso, né? Como eles devem proceder, né? Como que eles devem proceder para poder, né? Inserir essas novas ideias. Como que eles têm que fazer, né? Seguindo a mesma lógica e essa mesma coesão que o Allan Kardec já apresentou para a gente. Não tem outro modelo. Allan Kardec ele já apresentou os princípios, já apresentou o objeto de estudo, já apresentou como é que a gente tem que proceder. Então, como eu falei, né, a gente não precisa mais inventar a roda. Então, é só seguir, né? Agora, cabe a gente estudar, são muitas obras, né? E cabe a gente entender tudo isso. E como ele colocou ali, né? É melhor a gente repelir, né, 10 verdades do que admitir uma falsidade. Né? A gente tem que ter esse compromisso. Essa aqui é uma síntese, tá? Depois eu vou compartilhar esses slides com vocês do que a gente colocou hoje, né? E isso aqui eu coloquei para a gente, né? Algumas coisas só para a gente refletir, né? Depois de tudo isso que a gente comentou hoje, a gente tem que encerrar devido ao nosso horário, né, sobre, né, já esclarecendo quem é o Consolador Prometido, quem é que tem autoridade, e nós, né, como espírito, enquanto estudiosos da ciência, da filosofia espírita, enquanto cristão, qual é a nossa autoridade, né? Algumas perguntas que eu fiz aqui. Qual está sendo o nosso trabalho, né, junto ao Espírito de Verdade também? Porque quando a gente se intitula como espírita, né, a gente está, o que a gente está fazendo? Será que a gente está respeitando tudo isso? Qual é o nosso compromisso, né? Então, quando a gente vai dar uma palestra, vai ministrar um estudo, a gente tem que ter muito, como o Allan Kardec colocou, né? A gente tem que ter um compromisso muito grande, ou mesmo fazer um atendimento fraterno, dar um passe, qualquer atividade espírita. Como a gente vai colocar o espiritismo na vida do outro, né? Ou seja, a gente tem uma certa autoridade nesse sentido. Como qualquer coisa que a gente aprende, a gente ganha uma certa autoridade. Lógico, não é a autoridade do que o Allan Kardec teve, que os espíritos tiveram, né? Mas qual é a nossa, né? Depois de tudo isso, para a gente pensar, né? O que a gente está fazendo, né? Qual vai ser o nosso compromisso da agora para frente, né? Principalmente com o nosso estudo aqui. Então, isso aqui para a gente pensar em casa e refletir, né? Sempre a gente tem que pensar, né? Quando a gente está saindo de casa, indo para o centro, né? Seja para dar um passo, seja para ir para um grupo de estudo, para o ED, né? Para assistir uma palestra, né? Ou seja, qual vai ser o meu compromisso de hoje, né? Qual é o meu trabalho nesse, né, divino trabalho do Espírito de Verdade? Então, era este o estudo que eu queria compartilhar hoje. Não deu para ler todos os slides, pessoal, mas o conteúdo foi transmitido, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês. E, como sempre, estarei à disposição ali no grupo, para quem tiver alguma dúvida, algum comentário ainda para fazer sobre essa parte aqui que comentamos sobre hoje. Temos alguma coisa no chat, Gustavo? Algum comentário, alguma pergunta? Não, teve só uma questão da lista de presença, então eu só vou comentar sobre a lista de presença. A gente vai fazer ela no formato online, conforme a gravação está fazendo, ela gera uma lista para a gente, então eu já pego, e a fidelidade dela é bem maior que uma chamada
convencional. Tá? Então, fica na gravação, hora que termina a gravação, já gera esse relatório para a gente. Tá certo. Pessoal, não fique muito preocupado com a lista de chamada. Como aqui é um grupo de estudo, não é um curso como o EGE, que a gente tem que vocês vão ser excluídos, não vão passar de ano, tá? Isso aqui é só um controle que a gente precisa passar para o centro, tá? Porque, mesmo sendo online, o nosso grupo é do nosso lar. Então, a gente tem que ter um controle de pessoas que estão frequentando, né? A gente não pode ser solto assim, né? Tem que ter um critério, tem que ter uma disciplina também, né, no nosso movimento aqui. Então, não fiquem tão preocupados sobre a chamada, que ninguém vai ser excluído se faltar uma vez ou assim por diante, tá bom? Pessoal, Zé Roberto, gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa? Não, Ana, acho que já foi bastante debatido, né? Você e o Sérgio trouxeram bastante informação referente ao tema. Eu acho que realmente foi explanado tudo que deveria para essa parte aí de comentários sobre o Livro dos Espíritos. Sem esquecermos, né, que das 3 revelações, né? Moisés, Kardec e a doutrina espírita, né? Realmente, e uma veio complementar a outra, né? Nenhuma veio substituir a outra. Era o entendimento na época de Moisés, o entendimento maravilhoso na época de Jesus, e agora com a doutrina espírita veio confirmar o que Jesus nos passou e trazer novas informações, né? Realmente sempre como base o Pentateuco kardeciano ou kardecista, como queira. Realmente essa é a nossa base. O restante são informações que podem ser passadas, complementadas, mas a base é, no mínimo, o Pentateuco, né, os 5 livros da codificação. Exatamente. Você pode fazer a nossa prece, Roberto, por gentileza? Faço sim. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, a nosso mestre querido irmão Jesus, ao nosso anjo guardião, vibrarmos para aqueles irmãos que saibamos necessitados, para que possam receber as energias compatíveis com o seu mérito e a sua necessidade, vibrar para o nosso país, pátria do Evangelho, coração do mundo, para que possamos passar esses momentos difíceis, né, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque, como foi dito hoje, Jesus está no comando aqui da nossa querida terra e Ismael do nosso querido Brasil, né? Então, força, fé, perseverança, trabalho, dedicação, estudo, porque as coisas vão acontecer sempre de acordo com o nosso mérito, a nossa parte, a nossa necessidade de aprendizado, e vamos lembrar que não cai uma folha no ar sem permissão do nosso Pai. Então, a nossa verdade sempre vai ser um Pai infinitamente bom e justo. Então, licença para todos os mentores que estiveram conosco nesse estudo, para que possamos encerrá-lo. Ótimas semanas a todos e até segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Zé Roberto. Pessoal, obrigado, muito obrigada pela participação de todos. Uma ótima semana. Muito obrigada. Gratidão. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Gustavo, pela gravação. Imagina, Ana. Estou à disposição aí. Se quiser encerrar a gravação, fica à vontade. Eu já vou encerrar aqui então já. Tá bom. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, Daci, obrigada.